Um santo dia, estamos reunidos aqui, numa igreja católica, apostólica, romana, a igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou. Mas às vezes nós não valorizamos algo porque não temos a dimensão do tesouro. Não sabemos valorizar um transporte, talvez porque não sabemos onde podemos chegar através dele. Então, cada vez mais, meu irmão, que você conhece a Igreja Católica, você consegue ter essa dimensão, que através dessa igreja nós podemos fazer uma maravilhosa viagem, novos céus e novas terras. E precisamos estar nesse transporte para que possamos conseguir a glória do céu. Amém? Então, vamos dar continuidade ao nosso curso, não é? E perceber quais são os pontos que são tão necessários ou são os pontos que a gente pode identificar a Igreja Católica. Quando minhas filhas eram pequenas, elas estavam andando de carro e fez: olha mãe, ali tem uma católica. Eu fiz: mas como você sabe que ela é católica? Ela fez: olha o adesivo do carro, é um terço. E aí isso é bem verdade. Então nós podemos começar a identificar a Igreja Católica a partir dos sinais, não é? Em qual igreja tem o Santíssimo Sacramento? A Igreja Católica admite, admira e exorta cada vez mais as pessoas a esse amor à Santíssima Virgem. Estamos sobre a ação do Espírito Santo, não é verdade? A relação do Pai com o Filho, mas ao mesmo tempo nós temos o entendimento que nossa igreja é pautada também nos ensinamentos que os apóstolos nos passaram. Então, se nós temos o Santíssimo Sacramento para adorar, mas também nós cremos que esse sacramento, esse Senhor, é a comunhão, é a Eucaristia que foi instituída. Então, isso vai dar uns pilares de nossa igreja. A Igreja Católica, Deus quis. A Igreja Católica, o Filho, não é? Fundou, o Espírito Santo está santificando, como a gente já falou isso algumas vezes. A Virgem Maria é venerada como mãe de Deus, não é uma mulher qualquer, não. Deus não é um qualquer. O Filho de Maria é o Senhor dos Exércitos, não é? Então, é o médico dos médicos. Como é que essa mulher poderia ser uma qualquer? E temos também a crença na sucessão dos apóstolos, a infabilidade, não é? Uma igreja única, santa e apostólica, é nisso que nós acreditamos, então precisamos perceber. Hoje se fala muito fake news, né? E ficamos sem saber, será que isso tem respaldo? Será que isso é verdade? Mas temos o entendimento hoje, não é? As pessoas já nos explicam que fake news seriam notícias falsas, notícias imprecisas, rumores. Está tendo um boato que isso aconteceu, mas boato nunca nós sabemos se tem um fundo de verdade, mas tem uma situação, então, mas tem veracidade e as notícias precisam ser amparadas, as notícias precisam ser filtradas. E como é que eu vou filtrar uma notícia? Colocando sempre na minha vista quais são as referências, quais são as fontes, de onde é que eu posso verificar, quais são aquela entidade que está me falando sobre um determinado assunto, tem reputação, eu posso confiar, está sendo muitas coisas divulgadas, mas existem outros sites também, outras pessoas que estão falando, não é? Então é sempre importante também verificar as datas. Às vezes se coloca uma situação fora do contexto e que você não percebe qual é a data. Se você disser assim, a igreja tem dúvida se o Cristo é o Filho encarnado, houve um momento que a igreja não estava com todos os seus dogmas definidos. Então, ao longo da igreja, os dogmas foram sendo definidos. A verdade é uma só, mas os apóstolos não conseguiram perceber essas verdades num primeiro momento. Houve um prolongamento no tempo para que as pessoas pudessem absorver. Entende isso? Então, fake news vai ser essa proliferação de mentiras, de enganos, de manipulação. E digamos que você esteja na sua frente com essa notícia aí, tempos de apostasia. Será que a pandemia tem causado esse tempo de apostasia? Veja, a apostasia é você negar sua fé. Quando nós temos mais de 3.000 mortos dia,
Será que as pessoas não estão começando a duvidar que Cristo existe? Será que não estão clamando por outras situações para resolver seus problemas? Outras divindades? Entende, gente? Então, se eu preciso saber o que é uma apostasia, eu tenho que, como diz o filtro da fake news, eu tenho que filtrar essa notícia, mas eu tenho que recorrer a algo para que eu possa compreender. Então veja, se hoje eu me encontro na religião católica, meus dados que vão me servir de referência têm que estar de acordo com os princípios da doutrina. Então, se eu quero saber o que é apostasia, eu preciso descobrir isso estudando, me empenhando para saber o que é que a Sagrada Escritura diz, o que é a tradição, o que é que o magistério diz. Por quê? Porque se minha religião é católica, eu tenho que saber os ensinamentos de Jesus Cristo. A gente tem reforçado alguns pontos, por quê? Porque nós precisamos amarrar, nós precisamos reforçar. Então, assim também são os dogmas. Um Papa decreta um dogma, depois o outro Papa vem, não vai desfazer o que está feito, mas vai colocar de novo. Então, por exemplo, a Virgem Maria é Mãe de Deus. Quando vai se declarar um outro dogma, é Mãe de Deus, aí a Virgem Perpétua, a Assunção, existe sempre um reforço. Então, nós precisamos cada vez mais reforçar. Se você for pegar apostasia no dicionário, vai estar lá, estar longe de. Apostasia é estar longe de. No sentido de um afastamento deliberado de alguma coisa, mas também pode ser a renúncia de sua anterior fé ou doutrinação. Então, o que seria apostasia na Igreja Católica? Você deixar a igreja, você deixar aquela doutrina que você acredita. Então, se eu preciso saber mais sobre apostasia, eu não vou pegar as revistas que está lá no salão do cabeleireiro. Eu tenho que buscar os documentos da igreja para que eu possa entender. Então, no Catecismo, parágrafo 2089, vai dizer que a incredulidade é uma negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Mas a apostasia é o repúdio total da fé cristã. Eu não estou negligenciando A ou B. A apostasia, eu estou deixando de, eu estou repudiando. Eu não a quero, eu não a aceito mais. Tá certo? Então, o Espírito diz expressamente que, essa passagem que eu estou lendo agora, tá? Em 1 Timóteo 4:1. Olha só, eu busco também tradição, escritura, magistério, para aprofundar meus conhecimentos e descobrir se aquilo é um fake news ou não. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. Muitas pessoas estão buscando doutrinas diabólicas para resolver as suas situações. E você nega aquilo que você tem por crença. Você nega os seus valores. Aquela situação que lhe aconteceu, você deixa de fazer. Por exemplo, nossa senhora, Deus o livre, mas uma filha sua é estrupada. Você é a favor da vida, mas naquela situação, para você ajustar a doutrina, aquilo que você vive, você deixa de lado e faz, então vamos para o aborto? Não. A apostasia é negação, mas ao mesmo tempo, todo ato vai ter uma consequência. Se você apostar da fé, você vai ter que arcar com as consequências, entende? Mas por que essa pandemia de fato pode ser um tempo de apostasia? Porque na pandemia, meus irmãos, não sei você, mas eu estou sendo privada de muitas coisas. E outras coisas eu estou sendo exigida. Eu estou sendo privada de estar com meus familiares, de abraçar, de dar cheirinho, que eu tanto gosto. Mas está sendo exigida agora que eu passe álcool gel, está sendo exigida que eu fique o tempo inteiro de máscara. Mas pode ser que alguém tenha algumas exigências e diga, eu não quero mais, chega, chega. Então, perceba, muitas vezes o que faz uma pessoa ser uma apóstata é porque não está mais conseguindo conviver com as privações ou com as exigências. Na verdade, vai chegar uma época que o governo da igreja vai ser colocado também por falsos profetas. Vai ter um momento que vai entrar o anticristo. E como é que nós vamos conseguir conviver com tanto desapego, com tanto esvaziamento? Tem pessoas que não vão deixar a igreja católica,
mas tem outras que vão debandar, tá certo? Então, na religião e a doutrina tem que andar em sintonia, gente. Por exemplo, nosso primeiro Papa, São Pedro, foi dito que ele teria que deixar os seus princípios, foi dito que ele teria que deixar isso, foi dito que ele teria que deixar aquilo e teria que assumir aquilo que os governos, o Império Romano estava lá ditando. E ele fez uma opção de estar em sintonia com a doutrina do seu fundador, que era Jesus Cristo, o cristianismo. Então ele optou em ser mártir do que ter uma morte eterna. Então, quando nós temos o conhecimento da doutrina, nós fazemos a opção sabendo qual é o destino que nós teremos. Compreende isso? O martírio pode até morrer a alma, né? A carne, mas São Pedro, ele tinha uma crença na vida eterna, que mesmo a morte não seria capaz de o separar do seu fundador. Ele não negligenciou, ele não rejeitou, ele não repudiou. Entende isso? Então, essa morte eterna é condenação eterna, ou seja, é inferno. Como é que eu vou conhecer essas realidades? Só se eu tiver conhecimento da verdade e dessa verdade que seja revelada. Então, meus amores, na vida nós passamos por muitos mistérios. Quando se dará a volta de Jesus? Não sei. Até ele mesmo diz, né? Os anjos não sabem, que ninguém sabe, só o Pai sabe. Então, tem muitas coisas que são mistérios. Mas ao mesmo tempo, quando eu começo a estudar, quando eu começo a me aprofundar e buscando as revelações, e essas revelações aconteceram até a morte do último apóstolo, eu vou me deparando com as verdades apresentadas por Deus, até o tempo dos apóstolos, e vem iluminar a minha inteligência. Se eu estou com dúvida nisso, se eu estou com dúvida naquilo, se eu busco o catecismo e procuro uma palavra e vou descobrindo um sentido, isso vai me iluminar e eu vou estar conseguindo ficar de acordo com a vontade de Deus, tá certo? Então, essas decisões vai me levar a uma conversão. Então, veja, ser membro da Igreja Católica não basta ser batizado, eu tenho que vivenciar minhas promessas, eu tenho que aderir, eu tenho que levar os ensinamentos da igreja, eu tenho que buscar uma mudança de vida, de vícios para virtude. Eu tenho que sentir a necessidade de Deus, não é? E ter um tempo de esperança. Então, cada vez mais que eu estou vivendo um mistério, mas eu busco iluminação, uma revelação, eu vai dando uma capacidade de uma maior fé, tá certo? E através da revelação que eu tenho, eu vou ter um entendimento de como eu posso me encaminhar na vida, mesmo que eu não tenha um pleno conhecimento daquela situação, mas a revelação vai me encaminhar, vai me colocar diante daquilo que seja a vontade de Deus. E assim eu serei salvo. Então, toda a revelação tem o objetivo de nos dar esperança para que possamos sermos conduzidos a essa justificação. E você pode se perguntar, mas Mara, mas espera, e quem não tiver a revelação, quem não tiver acesso à doutrina da igreja, será que vai ser condenado? Será que não vai ser justificado? Meus amores, percebam bem, todos os homens, eles estão sobre a justiça de Cristo. A justificação de Cristo é para todos, tá certo? A igreja vai colocar que todos podem chegar ao conhecimento de Deus, seja através da revelação, mas também seja pela ordem natural. Como é que seria essa ordem natural? É a contemplação da criação. Uma vez estava na minha casa um jovenzinho que ligou para o pai: pai, você não acredita, tem um passarinho que está dando um beijo na flor. E ele achou isso a coisa mais bela. Ele nem sabia que existia um beija-flor. Mas quando você olha as cores das flores, das plantas, a beleza do mar, o céu, o arco-íris, quem criou? Quem fez? Então as pessoas podem chegar muitas vezes à inteligência, não é? Pela inteligência, entender que a criatura não teria condições de fazer tantas coisas. Então a criatura chega ao Criador pela criação.
Que maravilha, não é? Veja como nosso Deus é misericordioso. Então, se alguém, mesmo que não tenha revelação, chegue a Deus como o Senhor da sua vida, como aquele que é o único capaz de criar, então ele pode ter. Mas também tem pessoas, tipo Santo Agostinho, que ele não tinha uma fé como a sua mãe, mas ele tinha o desejo de encontrar a verdade. Então, a revelação também, que ele não buscou nas escrituras, mas ele buscou em outras formas, era a capacidade de refletir e meditar e buscar a verdade. Ele queria encontrar a verdade. O homem interroga-se sobre a verdade e chega na existência de Deus. Por quê? Porque tudo vai para Deus. Entende? Então as pessoas podem chegar, sim. Então eu quero que vocês vejam esse paralelo entre católicos e protestantes. Os católicos clamam a Jesus e a Virgem Maria, digamos, os protestantes só a Jesus. Católicos obedecem a Jesus Cristo e ao Papa, e os protestantes só a Jesus. A salvação é pelos méritos de Cristo, mas nós precisamos fazer obras também, enquanto que alguns pensam que são apenas os méritos de Cristo. A fonte de revelação, e aqui é bem importante, nós católicos acreditamos na doutrina da igreja, escritura, tradição e magistério, os protestantes só na escritura. E o conhecimento de Deus, não é? Eles imaginam que as pessoas podem conhecer Deus só pela fé, mas nós precisamos ter também esse entendimento. Vai pela via natural, vai pela razão e vai também pela revelação. Amém? Então veja, muitas pessoas estão chocadas, impactadas, desoladas com tantas mortes. As crianças estão ficando órfãs, não é porque seus pais morreram quando eles eram novinhas. Tem crianças de 15, de 20, de 30 que tá tudo ficando órfão agora, depois de grande. Por quê? Porque o pai morreu num dia, com 20 minutos morreu sua mãe, depois morreu sua avó. Onde é que vão ficar essas crianças? Esses adolescentes? Como é que vai ser isso? E aí as pessoas podem ser que cheguem a Deus, porque elas podem estar perguntando, onde é que está Deus que não está vendo isso? Quantas pessoas estão blasfemando que Deus não faz nada, que Deus é castigador, que Deus é ruim, que Deus é aquilo e aquilo outro? Mas ao mesmo tempo, se essas pessoas mergulharem na doutrina, as perguntas não serão mais porque Deus fez ou onde está Deus. Mas se as pessoas buscarem a sua verdade, elas vão encontrar duas perguntas básicas para chegar-se na vida eterna. E a pergunta é: para onde eu irei? Qual o teu destino? Qual o meu destino? E de onde eu vim? Então, para onde eu irei? Céu. De onde eu vim? Deus. E aí eu me encontro na verdade. O catecismo vai dizer que o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem. Sabe? Você nasce com mão, você nasce com olho, você nasce com orelha. Você também nasce com um sentimento, não é? Para buscar Deus. Por isso que tem pessoas que às vezes têm tudo. Tem dinheiro, tem carro, tem lancha, tem avião, tem isso, faz, eu tô num vazio. Porque o coração tem necessidade de Deus. Acredita nisso? Pois bem, é assim. Deus não cessa de atrair o homem para si. Só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura. Meu amor, Deus é revelação. Deus é comunicação. Veja, Deus estava lá no céu, quietinho, de boa. E aí ele resolve se encarnar para se revelar, para se comunicar. Quando ele vem na vida pública, como nós vimos no outro dia, ele passa a ser o caminho, a verdade e a vida. E os apóstolos que se encontraram com ele passaram por processos de conversão. E esse processo de conversão foi motivo de evangelização de tantas outras pessoas. Porque quando se encontrava com Pedro, que não sabia falar direito, e depois ele tinha toda aquela sabedoria que o ungia, deviam se perguntar o que é que aconteceu com esse homem, meu Deus.
Conversão, ação do Espírito Santo, metanoia, entende? Então, quando existe essa conversão, as pessoas compreendem o que nosso Senhor disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, esse é um processo. Nosso Senhor, ele se revelou, ele se comunicou e todas as pessoas ficavam assim admiradas com aquela sabedoria. Ficavam, esse é o filho do carpinteiro, né? Admiração, exaltação. Mas o Senhor era o mestre dos mestres, magister, magistrum, ou seja, quando nós falamos de magistério da igreja, nós estamos nos reportando ao mestre dos mestres, magister. Percebe isso? Então, esse próprio Senhor, ele tinha um menus, ele tinha uma missão, uma função. E o conjunto das funções, digamos assim, dos ministérios dentro da igreja é justamente para quê? Sobre a ação do Espírito Santo, ensinar, santificar, governar, guardar, interpretar, transmitir, proteger, em benefício da coletividade dos fiéis. E isso pode-se dizer que foi para a salvação das almas, tá certo? Então veja, o magistério da igreja vai definir quais são os livros que fazem parte do cânon, vão interpretar a palavra de Deus escrita e transmitida, vão propagar a tradição oral escrita, vai orientar a santificação das almas. E isso é muito importante, por quê? Porque vai chegar pessoas com novos conceitos, com novas ilustrações. E os católicos têm que conhecer essa doutrina para que possa defender sua fé. Mas muitas vezes os leigos estudam e têm conhecimento e buscam, mas tem outros que não. E aí esses são verdadeiramente leigos, porque não sabem o que seria essa doutrina. Então, uma heresia é a negação pertinaz após a recepção do batismo. Só pode ser herege se a pessoa recebeu o batismo. Por quê? Porque é uma negação da fé que você participa. Por exemplo, as pessoas que acreditam em Buda e nunca foram batizados não vão ser hereges. Por quê? Porque nunca chegaram a receber o batismo, tá certo? É a negação de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica. Por exemplo, dizer que não acredita na encarnação do Verbo, se for batizado, é herege. Se não for batizado, então está negando. Mas a heresia vai ser a deturpação, a distorção, a má interpretação, e isso é um pecado contra a fé, tá certo? Então, nos tempos dos apóstolos, a heresia que muito se sobressaiu foi o gnosticismo. Por quê? Porque essa heresia é justamente uma falsa doutrina. Ele não só negava, mas ele tinha uma proposta, era contrária à verdade, revelada por Jesus e ensinada pelos apóstolos. O que é que os gnósticos diziam? Que Jesus foi um homem bom no qual o Cristo celestial viera habitar desde o tempo do seu batismo até pouco antes da crucifixão. Ele não acreditava na concepção, ainda no ventre da Virgem Maria, que ali havia Deus. Era um homem muito bom. Então, ele tanto nega, como ele vai fazer outras propostas. Então, isso entrou em conflito com a igreja, e a igreja, através do seu magistério, teve que tomar posicionamentos. O que é que eles negavam? Negava a possibilidade de Deus ser espírito e ter tornado-se homem, matéria. Ele não acreditava que Deus era homem e que Deus tinha a questão da divindade. E os gnósticos, eles associavam-se a práticas condenadas pela igreja. Eles recorriam à magia, à consulta de espíritos, demônios, astrologia, esoterismo, tá certo? Então, quando você nega e quando você busca essa vida, então, se você é batizado, você é considerado de uma apóstata, tudo bem? O colégio apostólico. O ministério do Papa, que é cabeça, mais os ministérios dos outros apóstolos unidos a ele. Por isso se chama colégio apostólico, tá bom? Existe a sucessão apostólica. O que seria essa sucessão apostólica? Lembra de Judas? Pois bem, Judas traiu. Quando Judas traiu, São Pedro compreendeu que aqueles 12 agora se tornavam 11. E era necessário alguém que tinha tido convivência com Nosso Senhor, não é? Que conhecia a história, pudesse assumir as funções, os ministérios que antes eram ocupadas por Judas.
lançaram a sorte 2 homens e o que foi escolhido, não é? Foi sorteado, foi justamente Matias. Então a sucessão dos apóstolos é o quê? Tem uma pessoa para substituir aquele. Então, na verdade, foram agora 13. Os bispos, pela sucessão apostólica, participam também do colégio dos apóstolos. Veja, aqui nesse primeiro momento só tem os homens que tiveram ligação, convívio com o Senhor. Mas todos os outros bispos ordenados depois também têm uma participação nessa local. O que seria uma apostolicidade? Veja, às vezes você diz assim, nossa, aquela mulher é tão mariana. Por quê? Porque conseguem perceber os traços da Virgem Maria naquela pessoa, né? Mas quando a gente diz que buscavam a apostolicidade, significa que um sacerdote, né, um bispo, está buscando ter uma vivência como o dos apóstolos, está querendo saber. Muitas vezes eu chego e digo assim, será que eu deveria fazer isso? Nossa Senhora faria? Nossa Senhora não faria? Então, os bispos devem se perguntar, São Pedro faria? E São João? E como seria isso? Ok? Então, temos que perceber que o colégio episcopal, ou seja, o colégio dos bispos, tá certo? Também tem uma hierarquia, que agora não é mais o Papa, mas é o Rômulo Pontífice, que é o sucessor de Pedro, mais os sucessores dos apóstolos unidos a ele. Então veja, colégio, você identifica colégio como ensino. Mas quando eu falo de magistério, eu falo de mestre. Então, colégio e magistério vai me dar a capacidade de ensino. Então, justamente quem vai compor o sagrado magistério vai ser o colégio dos bispos. Então, quem compõe o magistério? O Papa com seus bispos, tá certo? Então, existe também a questão de quem compõe, mas existe também o conjunto daquilo que vai ser ensinado. A obrigação, Mones, é de ensinar, é o conjunto de todos que ensinam, daqueles que ensinam. Todos os bispos legitimamente consagrados em comunhão com o Papa, né, o sucessor de São Pedro, são todos sucessores dos apóstolos, mesmo sem ser responsável direto por outras dioceses, contribui para o bem de toda a igreja. Por exemplo, o arcebispo de Natal, ele contribui para o êxito do bispo de São Paulo, mas cada um tem sua diocese. Lógico, eles vivem numa identidade católica, mas existem os pormenores de cada diocese que eles não interferem, tá bom? Mas perceba bem, se você estivesse numa sala com vários relógios e tivesse uma hora marcada e você ia olhar para qual relógio? Porque um ia marcar 10 horas, o outro 10h05, 10h10, 10h20 e você ia ficar lá meio que perdida. Então se faz uma comparação que o Sagrado Magistério vai ser justamente quando você percebe que um relógio, ele vai lhe dar o segmento, vai lhe dar a hora certa. Se você está com dúvida qual é o relógio, mas você tem um entendimento de como o sol se porta, você ali naquele sol você consegue ter o entendimento da hora exata, da hora certa, tá? E não fica questionando, não, aquele eu sei que eu confio. Levar o conhecimento da verdade é o encargo de proteger e interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita e transmitida, tá bom? Então esse vai ser o magistério. E em relação a esses relógios, que a gente tem que encontrar um firme e forte, as igrejas faziam o quê? As igrejas, para mostrar que elas tinham o pensamento correto, nas igrejas, nas torres das igrejas tinha um relógio. Então as pessoas podiam ter seus relógios com horas variadas, mas aquele que era central era o relógio da igreja. Como muitas vezes as pessoas dizem assim, que horas são? Aí você vai ler lá e ver, hora de Brasília, porque a hora de Brasília para nós brasileiros é a hora oficial, tá bom? Então todos deviam seguir esse entendimento. Vamos lá. A continuidade da Igreja Católica se dá pela sucessão dos apóstolos. Então, você perceba aí São Pedro e aí todos os outros papas até o Papa atual, que é o Papa Francisco. Ele é o Papa que nessa sucessão já chegou a 266, tá?
E os sucessores de Pedro recebem assistência do Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que está iluminando os apóstolos, é o Espírito Santo que está iluminando os papas, então a gente pode dizer que eles estão sob a graça do Espírito, então tem a infabilidade. O que seria essa infabilidade? É o conceito da verdade, do esclarecimento, porque está fazendo em Deus. E veja essas palavras que vão nortear esse entendimento da infabilidade. Quem vos ouve, a mim ouve, e a quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Entende? Então, se você rejeita um papa, você está rejeitando o próprio Cristo. Em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então veja, essa infabilidade pode acontecer de nível pessoal, individual, e isso só acontece do Papa com o Papa, porque ele está na cátedra, ex-cátedra, e quando está reunido o colégio dos bispos, que sucede o colégio dos 12, né, que a igreja se torna infalível quando faz definição em matéria de fé e de costumes, tá certo? Foram 21 concílios que permeou essa infabilidade. Por quê? Porque aconteceu dentro de um colégio. Então, meus irmãos, os papas têm algumas funções. Nosso Papa, Papa Francisco, é pai, é santo padre, é o bispo de Roma, é o vigário de Cristo, é o chefe do Estado, da cidade, do Vaticano. Ele deve ter unidade e universalidade, né? E os papas, quando são colocados para o governo por meio das eleições do conclave, vão escolher algum nome para que eles possam fazer. Por exemplo, Papa Francisco não é Francisco, tem o seu nome. Então, os nomes que mais tiveram, que mais apareceram, foram João, Bento, Gregório, Clemento, Inocêncio, Leão, e cada um desses papas vão colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá bom? Então, o Papa é eleito pelo Colégio dos Cardeais, conclave, é um posto vitalício, expansão da doutrina da fé, autoridade para governar, a infabilidade para ensinar, né, como nós colocamos, e a casa do padre, a sede do padre, Papa, bispo, Papa, é a Santa Sé, a Apostólica Igreja Romana, tá certo? E quando nós vamos perceber, fazer a menção de quais lugares que mais ofertaram à igreja seus homens para estarem no governo na função de papa, são os italianos. Italianos foram já 212 papas italianos, enquanto que argentino foi apenas um, ok? O Papa tem poder executivo, legislativo e judiciário. Ele vai poder criar dioceses, aprovar as ordens dos institutos religiosos, convocar concílios, decretar, canonizar os santos, conceder indulgência. Então, todas essas ações, não é? Quem vai fazer é o próprio Papa. A igreja precisa cumprir até o fim dos tempos a missão que Jesus o confiou, tá certo? E cada bispo vai ter seu governo, tem jurisdição própria, deve colaborar com os outros, exerce poder pastoral. Um bispo pode consagrar outros bispos, ordenar presbíteros, ordenar diáconos, e isso vai acontecer na sucessão dos apóstolos, tá bom? Então, quais são os deveres que nós devemos ter para a nossa igreja? Crer nessa igreja, né? Se eu acredito em Cristo, eu tenho que acreditar na igreja, eu preciso conhecer a doutrina, por isso que nós estamos no curso, para conhecer a doutrina. Eu quero agora fazer para vocês um paralelo, eu preciso fazer com que vocês consigam compreender no coração. Então, muitas vezes, quando nós recorremos a imagens, a figuras, fica mais próximo, aproximar e fazer associações, tudo bem? A videira, a parreira, a vinha, dá um fruto. Que fruto é esse? A uva. Então, eu estou aí segurando as uvas de uma parreira. Então, eu quero que vocês entendam como se a doutrina católica fosse o fruto do magistério da igreja, tá certo? Do jeito que a uva é o fruto da videira, a doutrina católica é o fruto do magistério. Tente colocar. Às vezes nós somos ruins de guardar conceitos. Guarde a imagem. Veja essa imagem para que você possa guardar.
Então você imagine que você precisa armazenar essas uvas, não é? E você precisa de depósitos. De certa maneira, nós podemos associar que na igreja nós pegamos a doutrina. Gente, eu estou falando isso de uma forma muito simples, mas as coisas da igreja têm que chegar simples para que possam aquietar nossos corações. A doutrina vai ser guardada, resguardada também no depósito, isso se chama o depósito da fé, tá certo? Essa doutrina, Sagrada Escritura, Magistério e Tradição, esse é o grande patrimônio, não é, sagrado, e esse depósito da fé, ele é resguardado, cuidado, transmitido por quem? Pelo Papa e os seus bispos que estão em unidade com ele, os sucessores dos apóstolos. Essa verdade revelada, não é? Essa que a gente pode chamar essa doutrina, ela precisa ser repassada, ela precisa ser transmitida, seja ela de forma oral ou seja ela de forma escrita. Então, se eu estou usando o projeto, não é, a associação das uvas que estavam em caixas ou então que ela estava numa garrafa, nós podemos dizer que eu posso agora transmitir dessa garrafa para esse copo. Então, entendo esse conhecimento. Passou a ser transmitido e confirmado aos homens pela pregação da igreja. Como é que a doutrina foi revelada? Pela pregação dos homens da igreja. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse curso? Transmitindo para vocês aquilo que é o depósito da fé. Lógico, quem tem poder sobre guardar esse depósito da fé é o Papa, mas enquanto leigos, enquanto católicos, nós precisamos defender a nossa igreja. Então vai ser justamente o conjunto de documentos, não é, que os papas escreveram nos concílios, o que os padres da igreja, os doutores, os teólogos, isso tudo vai ser o conjunto que vai estar envolvido, guardado e resguardado pelo depósito da fé. Tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer nesse curso? Passar para vocês alguns documentos pontifícios, que são os documentos do Papa relacionado com a Virgem Maria. Para quê? Para que você tenha um entendimento melhor da sua fé. Quem é Nossa Senhora? Veja o que é que o Papa Leão XIII vai dizer, o que São João 23 também vai colocar, né, sobre a realeza da Virgem Maria, sobre o rosário, sobre os dogmas. Nós precisamos aumentar nossa fé através disso. Então, cada um desses documentos, veja só, aqui ó, um é bula, outro é carta, encíclica, exortação apostólica. Por quê? Porque esses documentos pontifícios, cada um tem o seu papel. A bula papal é o quê? É uma carta apostólica, o que é a encíclica. E aí você pode dar uma parada nesse slide, estudar, procurar ver cada vez mais. Precisamos amar a igreja, nós precisamos rezar por ela, se alegrar com ela, cooperar com a missão da igreja, tá certo? E nós precisamos defender a igreja. Como é que eu defendo a igreja, meu irmão? Se tiver que passar por martírio, eu vou passar, mas eu não vou agredir os meus sacerdotes, eu vou respeitar a minha igreja, vou defender as palavras, e também a parte escrita e testemunhada, tá bem? Então esse foi um pouquinho do que seria a nossa Igreja Católica e o Sagrado Magistério. Deus abençoe, fiquem com Deus, muitos cheirinhos no coração.